Oi! Você sabe, para aviões, o céu é literalmente o limite. Eles podem decolar verticalmente ou de um navio, voar de cabeça para baixo e girando. Mas como fazem tudo isso e quais limites as aeronaves realmente têm, você descobrirá agora. Como alguns aviões conseguem voar de cabeça para baixo? As asas, em sua maioria, não são desenhadas para fornecer sustentação quando estão de cabeça para baixo e exigem que o piloto aponte o nariz da aeronave para cima para fazer isso. Mas caças e modelos acrobáticos têm asas simétricas, que podem elevá-los em qualquer posição. Como funciona o pouso na água? Muito cuidado! Os hidroaviões têm basicamente dois botes substituindo o trem de pouso normal, embora tenham pequenas rodas para pousos ocasionais no solo. A parte inferior da fuselagem de um hidroavião tem um design semelhante ao de um barco e não precisa de nenhum equipamento. Até mesmo um avião normal pode pousar na água em um caso extremo. O procedimento é chamado de ameriçagem e é uma das coisas mais difíceis que um piloto pode executar. Quão resistentes são as caixas pretas? Primeiro, estão mais para caixas laranjas, porque são mais fáceis de encontrar se tiverem uma cor vibrante. Elas geralmente são colocadas perto da cauda de um avião, porque ali não sofrerão muito dano durante um possível acidente. E podem suportar a temperatura de até 1.100 graus e 2.250 quilos de pressão, o suficiente para derreter a maioria dos metais macios e esmagar um carro. Como os aviões furtivos funcionam? Muito secretamente. Para detectar um avião, um radar deve enviar ondas eletromagnéticas para ele e em seguida recebê-las de volta à medida que são refletidas. Aviões furtivos podem absorver ondas em sua cobertura de superfície ou refletem-nas de maneiras imprevisíveis, para que o sinal seja ilegível por um radar. É por isso que a maioria dos modelos furtivos tem as estranhas formas angulares. Como um piloto automático funciona? Tudo o que é necessário é um ponto de destino e uma rota. Todo o resto depende de cálculos e sensores complexos. Por exemplo, se uma altitude é definida em algum momento por um computador, os sensores rastreiam se as asas estão mais baixas ou mais altas que o determinado e as ajustam de acordo. Na maioria das vezes, os pilotos pousam e decolam manualmente. Por que ainda não temos naves voadoras? Boa pergunta. As pessoas realmente tentaram criá-las e havia mais de um protótipo, como a VZ-9 Avrocar ou a Vought V-173. Ambas eram aviões experimentais que mostraram o design de forma de prato e sua ineficiência. O VZ-9 não podia nem subir mais de 1,5 metro acima do solo, mas como um hovercraft. Por que alguns aviões têm asas de 2 níveis? Esses são chamados biplanos e seus motores são bastante fracos. Por isso as asas regulares não conseguem oferecer sustentação suficiente para um voo estável. A solução foi aumentar a área delas e impedir que fossem muito pesadas. É daí que vem a construção da asa dupla. Por que ainda usamos aviões movidos a hélice? Não apenas porque é mais barato fabricar um, mas também porque com os motores a jato são eficazes apenas em altas velocidades e altitudes. Por exemplo, seria difícil usar modelos a jato na agricultura para pulverizar ou fertilizar plantações, porque as aeronaves precisam se mover de forma relativamente lenta e próxima ao solo. Por que não usamos dirigíveis? Eles têm grandes volumes e não podem ser aerodinâmicos o suficiente para se mover rapidamente no ar. Ventos fortes os arrastariam demais e eles simplesmente não conseguem competir com os aviões. No entanto, existem novos dirigíveis como o Airlander 10, que combina os recursos, decolando como um avião e depois planando alto como um dirigível. Vamos voar em aviões elétricos em breve? Atualmente, existem mais de 14 projetos diferentes em desenvolvimento, que se esforçam para desenhar e construir aviões elétricos. Desde aerotáxis com apenas 2 assentos até aviões de 150 lugares. Alguns já estão passando por voos de teste. Eles podem voar apenas por curtas distâncias, porque as baterias à base de lítio não permitem muito mais do que isso. Por que os aviões deixam rastros? Não, essa não é uma pergunta sobre papel higiênico. A água no escapamento do motor da aeronave que, ao se misturar com ar frio e úmido, se espalha finamente e congela em pequenos cristais de gelo. A linha resultante é chamada de rastro de condensação. Um voo no ar seco não deixará essas trilhas. Por que o nariz de alguns aviões é arredondado e o de outros é pontudo?
Aeronaves com nariz arredondado voam a velocidades inferiores à do som. Elas não precisam lidar com as ondas de choque produzidas ao quebrar a barreira do som. É para isso que servem os narizes pontiagudos. Por que você acha que as bruxas conseguiam voar tão rápido? Sim, o nariz pontudo. Sério. Por que os pilotos se preocupam mais com os dias quentes do que os tempestuosos? É difícil para um avião se erguer no ar quente, que fica menos denso e flui mais livremente, enquanto as asas precisam de ar denso para subir. É por isso que o momento mais seguro para voar durante o verão é pela manhã, quando o ar ainda está fresco. Quão rápido um avião de corrida aérea pode voar e girar? As aeronaves de corrida não são feitas para voos ou serviços de longa distância. Assim, os fabricantes podem se concentrar em um corpo de alta potência, mas o mais leve possível. Com isso, conseguem chegar a mais de 420 km por hora e girar 420 graus em 1 segundo. Um avião consegue ir para o espaço? Quanto mais alto uma aeronave sobe, menos denso o ar ao seu redor se torna. Em algum momento, torna-se impossível se elevar acima disso, porque simplesmente não há ar suficiente. A altitude mais alta que o modelo comercial já subiu foi de 18.300 metros, alcançada por um jato supersônico Concorde. Como os aviões suportam os raios? Os pilotos dizem que toda aeronave é atingida por um raio em algum momento, mas a fuselagem é firme e feita de alumínio. Isso faz o raio percorrer a parte externa e não se aprofundar. O pior que pode fazer é atrapalhar levemente os instrumentos de bordo por um instante. Por que você nunca deve usar ponteiros a laser em torno de pilotos e aviões? Mesmo se acidentalmente dirigir um flash ao olho do comandante, você irá encarar grandes problemas, realmente grandes. Não apenas porque tornará o trabalho deles muito mais difícil, mas também porque é totalmente ilegal e altamente punível em alguns países. E realmente estúpido. Por que a comida a bordo tem um gosto um pouco sem graça? Isso não é culpa da comida, é a sua língua que não pode apreciar os sabores em um avião. Uma combinação de alta pressão e ar seco entorpece seu paladar e impede que você sinta o verdadeiro gosto dos alimentos. Como ocorre a turbulência? As causas mais comuns são correntes de ar, voar dentro de uma nuvem, calor extremo ou uma forte tempestade de granizo. Se um piloto perceber que vai ficar instável, tentará ajustar a altitude ou solicitar uma mudança de rumo, não por segurança, mas apenas pelo conforto dos passageiros, uma vez que a turbulência é geralmente segura para um avião. É possível voar em tempo muito frio? O combustível de aviação tem o mau hábito de congelar a menos 40 graus, mas a 9.150 metros no céu é ainda mais frio. O combustível não se torna gelo, porque o avião produz calor suficiente por si só. Se houver uma maneira de manter o gelo longe das asas com um anticongelante e o combustível líquido, uma aeronave pode voar em um ambiente extremamente frio sem problemas. Por que às vezes os aviões sobrevoam os aeroportos em círculos? Só para se mostrar. Não, na verdade não. Esses movimentos mantêm padrões. Às vezes várias aeronaves chegam a um destino ao mesmo tempo, mas não conseguem pousar juntas. Enquanto uma está pousando, outra se mantém nesse processo e espera sua vez. Antes do pouso de emergência, esse procedimento também ajuda a queimar combustível e diminuir o peso. Por que a maioria dos aviões é branca? A tinta da pintura branca ajuda a refletir a luz solar e, assim, diminui o aquecimento em áreas que nenhuma nuvem pode poupar um avião do sol. Além disso, é muito mais fácil identificar imperfeições e rachaduras na pintura branca. Como os jatos decolam dos porta-aviões? Primeiro, o próprio navio se move a favor do vento. Então, isso gera mais fluxo de ar para as asas dos jatos começarem a levantar mais cedo. Depois, existem catapultas que arremessam as aeronaves do convés para ganhar velocidade incrível em poucos segundos. Uhul! E, finalmente, os próprios jatos são projetados para acelerar o mais rápido possível. Parece divertido? Acho que vou vomitar. Como alguns aviões decolam verticalmente? Os modelos com capacidade de decolagem vertical estão equipados com motores que podem ser apontados para baixo e, portanto, não precisam de pistas para decolar e pousar. Isso é incrivelmente desgastante para as habilidades dos pilotos e também custa muito combustível. Tanto que muitas pesquisas nesse campo foram interrompidas em um ponto. Os altos e baixos das viagens aéreas.
Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.